Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. 1h22, o derradeiro dia do mês de novembro. Daqui para frente, até o primeiro do ano, é aquela correria de dezembro característica. Eventos, compromissos de pais com seus filhos na escola, entregas de notas, apresentações, festas da firma, que também é algo absolutamente inerente ao mês de dezembro. Inclusive, até sobre esse tema, foi publicado no nosso site aí no final de semana um texto dando dicas de como se comportar em festas da firma. Muito boa tarde, Thiago Meyer Mendes, e começando com um assunto leve, numa segunda-feira que já começa pesada no noticiário aí. Mas eu dou boa tarde te perguntando se tu tem algum conselho ou alguma lembrança ou alguém que tenha te contado alguma coisa de grandes fiascos em festas da firma. Boa tarde, Fábio. Boa tarde quem nos escuta. Fábio, eu não vou revelar aqui as histórias porque elas são lembradas por um grupo muito ampliado de pessoas. Então, reduzido de pessoas? Não. O problema é que são muitas pessoas que sabem. Que sabem, e daí tu não pode citar o exemplo. Então vou deixar. Mas é fiasco assim de beijar alguém, ou que tipo de fiasco? Pelo menos esse tom tu pode dar pra mim, porque eu conto uma também. De se meter, não se relacionar com colegas de trabalho, colegas de trabalho que já são relacionados com outras pessoas. Complicado. Na verdade, o que a gente tem que ter em mente que são ambientes diferentes, sem dúvida nenhuma. O ambiente do lazer, do entretenimento, que tu estás acostumado e a forma com que tu te diverte, do que, por exemplo, de transpor isso, esse ambiente festivo para dentro de uma empresa que normalmente, existe uma seriedade, uma tensão, enfim. Sim. Mas o bom é ser leve, né? Em qualquer um dos dois ambientes, né? Com certeza. Muito apropriado ter um texto sobre isso, afinal, nós estamos cada vez mais precisando de profissionais. O mundo está precisando de profissionais melhores, só que pessoas também que não são burocratas chatos. Então esse é o momento de você mostrar que ao mesmo tempo que você é eficiente, você também é uma pessoa divertida. E isso pode ser algo que conta muitos pontos a seu favor, porque as empresas elas não têm mais a mesma relação de antigamente, que todo mundo sentava lá e cumpria seu trabalho. Hoje elas precisam de diferencial, e às vezes na capacidade de pensamento, de diversão, porque normalmente quem é divertido, quem é bom em divertir os outros, é uma pessoa bastante empática, porque tem uma noção do sentimento dos outros, e também é uma pessoa com a mente muito afiada, porque normalmente pessoas assim são mais espirituosas. Elas conseguem pegar coisas no ar que as outras pessoas não conseguem. Então isso também já é uma dica para quem é chefe líder da sua empresa, chefe, está aí dirigindo uma empresa, para lembrar que muitas vezes é nas pessoas divertidas que se tem uma solução, principalmente para o nosso comércio, que é um comércio baseado em você conseguir trazer seu cliente para dizer o seguinte: você vai comprar aqui por várias vantagens, até que são superiores até à internet, que hoje em dia isso é uma grande complicação, né? O Black Friday de sexta, a gente já volta para esse assunto eu quero contar uma história aqui sobre festa, enfim, trabalhar com festa e tal. Mas tu falaste do comércio, e o Black Friday desse ano foi o primeiro, efetivamente, no país onde a coisa atingiu um nível de profissionalização. Eu lembro aqui, a gente conversou o ano passado,
que ainda se estava naquela etapa de aumentarem os preços e depois dividir pela metade e tal. Esse ano, com uma série de medidas e o próprio marketing, ele começou a fazer referência ao Black Friday de gravem esse preço agora e depois cobre depois. Foram mais raros os casos, aconteceram. Claro. O PROCON do Gaúcho recebeu denúncias aí, que também é um assunto que foi publicado ontem no nosso site, já detalhando alguma coisa, mas melhorou muito, né? Porque antes era uma promoção, assim, uma data importada dos Estados Unidos por algumas empresas mais antenadas, e esse ano já deu para se sentir os reflexos aqui no nosso comércio aqui, né? De um movimento maior no final de semana, começando na sexta e no sábado. Empresas aproveitaram para fazer promoções de 2 dias aí, e a gente notou um movimento na cidade. O mesmo acontecendo em relação aos mercados que reabriram ontem, e conversando com prestadores de serviço, com funcionários, com colaboradores dos mercados, eles mesmos dizendo que é melhor para eles, né, as opiniões que eu ouvi, esse trabalho em escalas. O que tinha acontecido na semana anterior? A sexta e o sábado de muito trabalho, de muito fluxo de pessoas aos mercados, pelo fato dele não estar aberto no domingo, que as pessoas, né, precisam consumir, e até a falta de alguns produtos, sobrecarregando setores dos mercados, como é o caso das padarias dos mercados, os açougues dos mercados, para atender. Uma das coisas características aqui em Santo Ângelo, em um dos principais supermercados, no domingo pela manhã, às 9 horas, 9 e pouco, é uma fila de senhores que só vão uma vez por semana no supermercado para comprar carne, escolher a carne fresca para levar para o churrasco. E ali já vira uma espécie de o que está acontecendo, né? Sim. Se encontra e vira um bate-papo. E isso, imediatamente na semana passada, tinha pessoas reclamando. Pô, o meu programa de domingo de manhã. Então essa é a questão, é uma questão que envolve a sociedade como um todo. Claro. Não é uma questão que envolve apenas um sindicato ou um grupo de trabalhadores. E a grande questão, agora, a partir de uma liminar isso ocorrendo, o que deveria efetivamente acontecer é uma discussão, mas uma discussão de verdade, frente a frente, que as pessoas soubessem efetivamente o que está acontecendo. Não essas negociações, assim. Por enquanto é isso. Fábio, a segunda-feira passada nós havíamos comentado sobre essa questão, né? Primeira coisa, meu ver, é um cerceamento muito grande da livre iniciativa privada. Segundo, move toda uma estrutura social, que é isso que você falou, das pessoas que vão lá, que contam que o mercado está aberto domingo, que fazem disso. Muitas pessoas fazem disso uma espécie de lazer. Sim. Ir lá. Uhum. E com certeza os funcionários, sábado, algumas vezes eu passei na frente dos mercados sábado e percebi a superlotação, como você falou. Os funcionários também estavam sendo massacrados por isso, porque as pessoas começam a ficar mais impacientes, porque uma fila de 15 minutos te desgasta, você quer ser atendido logo. E daí você já não trata mais tão bem o caixa que nem você trataria se essa fila tivesse diluída. Claro que isso é errado, obviamente, mas isso acontece, então não dá para cegar contra isso. E como você falou, agora você tem que começar a pensar e fazer uma discussão aberta. Não essas discussões por baixo dos panos aí, pessoas que não sabem o que estão falando, que normalmente é o que acontece. Nós, consumidores, que deveríamos ser os mais prestigiados, acabamos não sendo colocados como protagonistas nessa discussão. Claro que não vai abrir para todos os consumidores, você quer ir no mercado domingo ou não, mas tem que lembrar que tem o consumidor. Afinal, o empregado depende do empregador, que depende do consumidor. Então é uma cadeia, não dá para se pensar
que o empregado precisa receber todos os benefícios, assim como o empregador precisa receber todos os benefícios, por causa que é uma simbiose, uma necessidade mútua, né? Então, essa é uma das questões mais relevantes. Eu penso que voltar com a liminar em dezembro foi inclusive um ato de sabedoria, né, dentro desse contexto, é muito interessante que tu estavas falando, eu acabava por enxergar um tema aqui. Hoje pela manhã, isso assim, ó, eu vou dar uma aqui, fugindo um pouco até das nossas características. Eu não chequei isso aqui ainda, eu não sei se isso é efetivamente verdade, mas então nós citaremos esse exemplo falando na questão da maioria e da minoria. Um outdoor, tá? Pelo que eu chequei até agora, um outdoor em Curitiba, apresenta um pedido do fim das regalias para as minorias, ou seja, deficientes, portadores de necessidades especiais, deixariam de ter as regalias. Então é um outdoor que prega isso, tem a foto publicada e começou a circular isso perto das 10 da manhã. Os meios de comunicação que já foram até o local, é verídico isso, enfim, né? Mas não se sabe muito bem a autoria. A autoria seria de um movimento pela reforma de direitos, né? Só que na página da rede social só tem uma curtida desse movimento. É uma coisa meio estranha. Mas eu coloco isso, digo, que barbaridade, né? Eu acho que é isso que tem que se dizer por algo assim, né? Fábio. O que tu me diz disso? Que leitura tu faz? Nesses momentos de crise real, como nós passamos, porque atualmente existem várias crises acontecendo ao mesmo tempo. No Brasil nós temos uma crise econômica, o nosso estado está numa crise ainda mais profunda, que é a crise média brasileira. E sem contar que há uma tensão muito grande, muito latente com a Europa, né? E isso provoca uma crise no mundo inteiro, essa quase guerra que está acontecendo. E normalmente isso faz com que alguns ciclos se renovem, como por exemplo nacionalismos, as pessoas, e os hiperindividualismos contra os comunitarismos, né? Ou seja, o que é mais importante? A maioria individualista ou as pequenas comunidades? O que nós vamos respeitar? Nós vamos ser aquelas pessoas que vão dizer, não, os índios, eles que se adaptem, eles querem viver no Brasil, o Brasil é assim, eles perderam o Brasil, e eles que se adaptem, virem, entre aspas, homem branco, né? Ou, senão, eles que vão embora. Brasil ame ou deixo, né? Isso começa a se criar esse tipo de movimento. Como, e outros movimentos que eu tenho ficado sabendo através de contatos, que tem crescido muito no Brasil, como o que nós falamos segunda passada, que é o Sul é meu país e São Paulo é meu país. Dois movimentos que estão crescendo. São Paulo é meu país, segundo informações que eu tive agora quinta passada, subiu 1.500% esse ano, no ano 2015. E pelo pedido da volta dos monarquistas, da monarquia brasileira, que cada vez mais a agenda dos príncipes, né, está lotada, da família real, que seria a herdeira do Brasil. E esse tipo de ciclos contra os direitos, vamos dizer, os direitos humanos, porque realmente são, eles vêm nesse tipo de momento. Tanto que Bolsonaro é um dos candidatos que mais tem chance de se eleger, ou pelo menos ir para o segundo turno. Atualmente ele detém uns 35% das expectativas dos votos. Então é um momento que nós devemos começar a pensar, repensar sobre as questões. Como nós vamos fazer para manter toda a civilidade que nós alcançamos até agora. Com certeza diminuindo direitos de pessoas que precisam de uma série de direitos para estabelecer uma justiça social. E eu não estou falando em justiça social de pagamento por anos de escravidão ou por
guerras contra, etc. Eu estou dizendo que são, como por exemplo, cota para negros. Eu considero que deveriam ser cotas para pessoas com baixa capacidade financeira, negro ou branco. Mas, se você vai pensar, 95% das pessoas miseráveis do Brasil são negras ou pardas. Então, você vai pensar, você vai ver que existe uma ideia de um custo social. E daí as pessoas não conseguem perceber que muitas vezes essa é a única forma, tornando mais igualitária a sociedade, de excluir coisas como violência, melhorar a saúde pública, porque pessoas mais instruídas não vão cometer menos violência, vão reagir de forma melhor à violência, não vão precisar tanto de saúde pública, porque eles vão saber se cuidar melhor. Então é uma questão para a sociedade como um todo, e as pessoas se cegam isso. Ao mesmo tempo que é muito comum se ver várias pessoas nas redes sociais falando que são contra cotas sociais, mas recebem bolsa de mestrado, recebem bolsa de doutorado, financiam sua faculdade com FIES enquanto vão com seu carro novo que o pai deu, né, para a faculdade. Aqui em Santo Ângelo isso é muito comum, eu conheço várias pessoas que passam por isso. Sem contar pessoas que têm renda de 10, 12 mil, 5 mil na sua família e recebem Bolsa Família. Então, é fácil você lutar contra o direito dos outros quando você tem todos os direitos. No comecinho do programa a gente falou sobre festa da firma e comportamento alegre, enfim. Eu te faço uma pergunta. Tu faz parte do grupo de pessoas que em um momento na vida, tu és jovem ainda e mas eu tive um período da minha vida que praticamente todas as pessoas que eu conhecia, o sonho dessas pessoas, um dos sonhos dessas pessoas, era ter um bar. Isso esses dias encontrei uma galera aí de uma geração anterior à minha aí, e que eles têm esse sonho. Eles têm efetivamente assim, né, querem, né? E daí as pessoas começam a imaginar como esse espaço, Thiago, seria, né? Do que é legal. E existem sites, perfis aí. Tem um que eu acho muito divertido, Coisa de Boteco é o nome, que mostra utensílios, objetos de decoração, enfim. Eu te apresentando isso, daqui a pouco eu vou contar uma história que está acontecendo em Santo Ângelo. O que tu acha disso? Tu viveu em algum momento essa vontade? Olha, Fábio, várias e várias vezes eu e os meus amigos, entre uma cerveja e outra, naquele momento mais passional, né? Repensando, resolvendo todos os problemas do mundo. E tendo a clareza que eles estão resolvidos. Exatamente. Uma das formas de resolver todos os problemas do mundo era tendo um bar. Tá, mas daí eu evoluindo um pouco. Mas daí não dá para se divertir tanto assim. Porque se o proprietário acaba por viver muito isso, ele perde o controle da coisa. Eu já conheci também, principalmente nos anos 80, muito dono de bar completamente bêbado. Daí não dá, né, rapaz? Aí, porque a coisa tem que ter tem que ter um profissionalismo, né? Enfim, mas eu acho que isso vai muito da paixão, assim, daquele sentimento, como você falou, daquele sonho de ter o bar, de imaginar que lá as pessoas entrando, você as recebendo. Você o que vai decorar? Isso que as pessoas falam muito, porque no meu bar ia ter isso, né? Então a busca por cartazes clássicos, isso é uma coisa... Bomba de gasolina realmente um dos sonhos, uma jukebox, né? Ou essas coisas assim se pensa, coleções, memorabilia, itens ligados à cultura pop. E isso tem muito, né? Fábio, mas quanto ao que você falou de aproveitar, né? Você acaba aproveitando um pouco menos. Essa é um dos negócios que quando eu estava conversando com meus amigos, esse era um problema solucionado. Porque era só você ter alguns sócios, daí se dividia por turnos, 2 cuidavam e 2 bebiam.
né? Daí aqueles que bebiam já eram o setor social do bar. Sim. Sentavam às vezes na mesa, iam, conversavam um pouco com o cliente. Que eu acho que isso é uma das coisas que, das pessoas que eu conheço, que tem bares, eles falam, que sempre falavam, não, quando eu tiver meu bar, eu vou conversar com os clientes, perguntar como é que tá, não sei o que. Mas não pode ser chato também. Não, claro que não. Mas aquela conversa leve, não Sim. você fazendo uma pesquisa de mercado dentro do bar. Aquela Sim. conversa leve, aquela troca com o cliente, e normalmente isso não tem. Infelizmente, a maioria dos meus amigos que tem, meus conhecidos que tem bar e falavam isso, hoje eu pergunto pra eles, vocês fazem isso? Eles, não faço, porque eu não quero incomodar. Sim. Já cria que Tu outra assume perspectiva. Pois é, eu toquei nesse assunto para contar uma história que eu descobri hoje pela manhã, que um espaço famoso da cidade aí está sendo colocado à venda. E eu acho que mexe um pouco com o sonho de algumas pessoas, que por isso que eu perguntei, né, do sonho de ter um bar. Isso aí vai ser divulgado aí nos próximos dias, enfim. Eu só estou dando uma adiantadazinha numa história que vai acontecer em breve. 13h43, a gente vai para o nosso intervalo do Café Missioneiro e retorna em seguida com esse bate-papo com o Thiago Meyer Mendes, neste ensolarado começo de tarde do 30 de novembro. Nós já voltamos. Esses tempos do 2015, esse é outro ano, né, que vai ficar assim na história como um ano cheio de absurdos. E eles se sucedem, né? O noticiário gaúcho, as redes sociais são tomadas pelas histórias, pela denúncia, enfim, envolvendo o ex-atacante do Grêmio e deputado estadual Jardel. Eu só cito aqui também uma história de um homem vestido de Papai Noel que roubou um helicóptero no interior de São Paulo e fugiu e foi dar uma banda, Thiago Meyer Mendes, de helicóptero, né? E então nem em Papai Noel dá para confiar mais, né? Mais ou menos isso. Não que a gente acredite em Papai Noel, mas porque existe uma diferença muito grande entre acreditar e confiar. Exatamente. Né? E voltando para a história do Jardel, também vale, né? Um comentário aqui dentro do estúdio do nosso colega Serginho, de que esses que votaram no Jardel, por exemplo, o que eles mereceriam também, né? Porque existem raríssimos casos de alguém que faz sucesso num segmento e, devido a esse sucesso, acaba por se eleger, que ele vai corresponder efetivamente aos anseios ou ao trabalho, vamos dizer. E a gente analisando as denúncias, no caso do Jardel, é um mirinzedo, né? É algo assim, são crimes que chegam a ser ridículos, né? Não que eu esteja pregoando o crime perfeito, mas o cara fazer esse tipo de coisa que foi apresentado, por favor, né, Thiago? Fábio, quanto à primeira história do Papai Noel, né? Cada vez mais a vida imita a arte, né? Eu acho muito bom aquele 10 notícias que deveriam estar no Sensacionalista. Sim. Não sei se vocês acompanham, que é um site de humor, sim. que eles inventam histórias cabrosas, só que... E que as pessoas compartilham achando que é real. Isso vive rolando. E tem notícias que parecem notícias que são tão surreais que nos faz pensar, puta, mas será que o Papai Noel roubou um helicóptero mesmo para entregar presente? As renas estão desfalcadas, aconteceu alguma coisa assim. Mas quanto ao Jardel, essa é uma questão um pouco mais séria. Isso também mostra como nós vemos a democracia hoje em dia. Na verdade sempre foi assim, teve aquele rinoceronte lá no Rio de Janeiro, que foi o Kakaroto, acho que era, que foi o mais votado, o deputado estadual, o vereador mais votado do Rio de Janeiro. Cacareco, isso mesmo. E algumas outras coisas. Historicamente, o Brasil ainda não aprendeu a se politizar da forma correta.
E isso é uma questão muito séria. Porque nós temos Jardel, não desmerecendo as qualidades deles como pessoas. Agora o Jardel, se realmente se comprovar esses crimes que ele cometeu, que supostamente ele cometeu, realmente já dá para desmerecer ele também como pessoa, mas não desmerecendo ele como pessoa, o Darley como pessoa, ou o Odone, não só também porque são pessoas do Grêmio, mas... né? Tá. Mas o próprio Luiz Fernando Záquia Sim. foi pego ano passado num esquema também, que é ex-vice-presidente do Inter por 2 ou 3 mandatos. E como isso nos mostra que, na verdade, nós votamos às vezes ainda por paixão, às vezes por dar risada. Eu lembro que o Sandro Sotile esteve aí para conseguir foto, fez um churrasco, tirou foto com o boné da firma, esse tipo de coisa, entrou naquele personagem criado. E as pessoas vão atrás. Eu lembro que tinha até carros aqui em Santo Ângelo adesivados com banners do Sandro Sotile. E qual que era a proposta realmente do governo dele? É botar ninho de quero-quero no meio dos campos de várzea, fazer... Era essas coisas assim. E daí, claro que ele tinha uma outra proposta interessante, mas realmente será que ele era o mais preparado? E isso não é só nesse meio futebolístico, mas também como nós sabemos que todos os anos de eleição tem denúncias de pastores que conseguem voto dizendo que se as pessoas não votarem nele vão para o inferno. Nós ainda temos um déficit de democracia, nós ainda temos um atraso democrático muito grande. Isso nos interfere. Depois as pessoas vão dizer, não, a culpa é do Sartori, a culpa é da Dilma, mas em quem tu votou? Não, eu votei no Jardel, mas tá tudo bem, porque eu votei para dar risada, é meu voto de protesto, né? Mas nós tivemos bons exemplos também, né, Fábio? Como o Romário, que vem sendo um bom exemplo. Apesar da última aparição dele na mídia nacional em relação a uma conta aí na Suíça. Sim, que ele não conseguiu explicar mais, e tal, né? Porque ele surpreendeu muita gente, principalmente pela forma com que ele tem se manifestado, as críticas, enfim. E tomara que não esteja envolvido para que a gente ainda tenha essa imagem, né? E o caso do Jardel, né, é uma coisa assim, ele entristece demais. E eu te digo, eu como gremista, eu não tenho essa idolatria, assim, em nenhum jogador, mas... porque ele podia ter ficado sem essa, né? Mas aí entram questões das drogas, né? A tentativa de... sumiu, um histórico problemático. Não, né? E outra questão, Fábio, que muitas pessoas se enganam, e eu acho que esse é o ponto principal de tratar sobre isso. Muitas pessoas falam assim, não, mas isso aí mostra que está tudo errado, então nós precisamos voltar à ditadura militar. Né? Só que, na verdade, isso mostra que as coisas, por mais erradas que estão, elas ainda seguem mais ou menos um caminho certo. Se hoje nós conseguimos descobrir esquemas do Jardel, Celso Russomano, etc, coisas que nós não conseguiríamos sem uma imprensa livre, que é uma das características de movimentos ditatoriais, e questões que mostram que, na verdade, devagar nós estamos evoluindo. As pessoas começam a repensar menos por uma questão do Congresso ultraconservador que nós temos, algumas questões assim que mostram, quem sabe mostram que nós ainda não chegamos no nível correto, mas aos poucos nós repensamos, a polícia consegue ir lá, o Ministério Público consegue investigar, e isso já é uma atitude democrática muito forte, coisa que não existia há 20 anos atrás, coisa que não existia sequer há 15 anos atrás, de verdade. Olha tudo que teve que acontecer, por exemplo, por Collor sendo impeachmentado. E coisa que hoje nós conseguimos mais ou menos coordenar sem tantos traumas, sem tantas manifestações, sem tantos caras pintados, etc. A semana passada, usando exatamente esse ponto da tua conversa, caras pintadas, Collor e o Lindenberg Farias. Tá? 3 personagens de 23 anos atrás, 23 anos atrás, em lados
o Lindenberg Farias como um grande representante que se manifestava em nome dos caras pintados, o alvo, o Collor, o pano de fundo disso, a corrupção. E daí tu imagina se naquela época alguém dissesse assim: eu vejo no futuro o Lindenberg Farias e o Collor votando juntos a favor de um corrupto. Que é o que aconteceu a semana passada. Sim. Ninguém acreditaria nisso, né? Então, isso me veio, eu quando vi aquela lista lá da semana passada, dos que votaram pela saída do deputado preso da cadeia, que é um grupo pequeno, de 20 deputados, e está na mesma lista o Collor e o Lindenberg Farias, eu digo, não dá para se acreditar mesmo em muita coisa, né? É algo assim que, como eu disse, tu não vivenciou esses momentos lá no passado, mas eram figuras absolutamente antagônicas, uma representando uma coisa e a outra representando outra. Então, amenizando o fim do programa, agora são 13h56, eu tenho aqui na minha tela a tabela do Brasileirão e a semana número 38 que a gente entra. É aquele período do ano que as mulheres que não acompanham futebol ficam muito felizes em ouvir de seus maridos que essa semana não tem futebol, esse domingo não tem futebol, né? Então o último domingo de futebol é o domingo que vem. E daí fica assim aquele até o começo do gauchão, né? Aquele hiato para os curtidores disso, né? E é bom, porque daí as pessoas fazem outras coisas mesmo. Mais ou menos, né? Porque as pessoas ficam dizendo que agora o Lugano vai vir pro Inter, não, ele vai vir pro Grêmio, o Saviola vai vir pro Inter. Aquele papo. As promessas de sempre, né? E daí quando esses jogadores alcançam uns 42, 43 anos, eles acabam vindo pro Inter e pro Grêmio mesmo, né? Eu achei, por exemplo, o depoimento do presidente do Grêmio que não aceitaria 25 milhões de reais pelo principal jogador do time, o Luan, traduzindo para o português, ou traduzindo para o dinheiro brasileiro, 25 milhões de dólares, né? Isso no mercado internacional, 25 milhões de dólares não é nada hoje, claro, né? Dentro desse mercado europeu lá. E 25 milhões de dólares aqui no Brasil, para um time de futebol que está lutando para ganhar 2 milhões a mais para ficar em segundo ou terceiro, imagina 100 milhões de reais, o que significa. E o cara esnoba. Eu acho que isso é uma jogada mesmo, porque ninguém é maluco de fazer isso, vamos concordar comigo, né? É muito dinheiro e eu acho que resolve muitos problemas, se é que efetivamente estão dando tanto valor assim para os 2 milhões em relação à premiação do terceiro e do segundo colocado. O futebol brasileiro vive disso, um dos primeiros a perceber isso, e essa, quem sabe, foi a grande modificação que aconteceu no Inter, do Inter de 2000, foi o Fernando Carvalho pensar que precisava vender jogadores, ou dois todo ano, e produzir novos jogadores e repor jogadores. Demorou muito tempo para os nossos times provincianos, que gostavam sempre de fazer a mesma coisa, comprar zagueiro paraguaio, um meio atacante argentino, que sempre gostava de fazer isso. Uma coisa completando aqui em relação a essa rodada efetivamente da semana que vem, a situação do Inter, ela é melhor, tá? Do que a situação pensada antes dos resultados. Por que eu estou falando isso? É claro que a partir do momento, no sábado, isso eu estou falando no sábado, o que aconteceu? O São Paulo ganhou no último minuto e o Inter empatou a sua partida por... assim, eu estava vendo o jogo e senti uma apatia do time. O time parecia sem vontade, era o grande interessado no placar. E porque o que é? Precisava, quando começou a partida, o Inter precisa fazer gols, tal, toda aquela conversa.
O Inter começou com aquele gol no começo da partida, deixando a torcida excitadíssima. Horrorosa. Né? E depois o time que deveria fazer os gols acabou levando. Tá, mas aonde que eu quero chegar? O Goiás, por exemplo. O Goiás joga com o São Paulo, que é o... Né? No começo da rodada, o Goiás esperava-se que ia terminar a rodada de ontem e o Goiás estivesse rebaixado. O Goiás não está rebaixado, vai jogar em casa contra o São Paulo. E é aquele jogo do time que joga em casa e que tem que ganhar. Vale título pro Goiás. Vale o título pro Goiás. Isso é uma grande vantagem pro Inter. Com certeza. Muito grande. Porque, como eu disse, esperava-se que o Goiás estivesse desclassificado. Outro exemplo, no exemplo do Grêmio, a Chapecoense. A Chapecoense anda dizendo que quer muito a questão da Sul-Americana, porque ela fica bem naquele hiato de Sim. time que não ganha nada, não serve para nada, fica ali no meio, No não no limbo. meio, é antes dos rebaixados ali. Então, isso também para o Grêmio pode ser algo interessante, né? Mas só isso também no caso do Grêmio, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o Inter que não tem que jogar a toalha mesmo, que tem que ir acreditar. Só que, lamentavelmente, o time poderia ter feito isso na partida de sábado. É que o Inter, o problema é que o Inter não se ajuda, né? O Inter é uma desorganização em campo, é um time que a partir dos 25 do segundo tempo não tem mais perna, faz uns gols achados no segundo tempo, mas é um time que você não vê um plano de jogo evidente, apesar de ótimas performances individuais. O Inter volta e meia tem um jogador, as partidas você olha, tem um jogador que se destaca, um ou dois jogadores se destacam, mas o time em si é um conglomerado de pessoas que está jogando. Parece que você juntou o time do bairro para jogar contra o time da firma. Né? Então isso é uma complicação, que o pessoal chega ali... Teoricamente, o time do bairro é melhor que o time da firma. Chega ali no meio campo e fala, onde é que tu joga? Né? Eu jogo no gol, eu jogo na lateral, né? Parece meio isso. O gordo vai pro gol, bota o mais gordo, bota de goleiro. Ou de back central, né? Pra derrubar os outros. Né? Ou se não tem energia, bota ele de pescador lá na frente. Mas só que daí só vale se tiver as regras do futebol de várzea que não tem impedimento. Daí o gordo tá feito, né? Não, mas é que futebol de várzea com impedimento é um não negócio tem graça, que é só pra dar briga, né? Muito bem, eu estive com Marcos Luft, Sérgio Luiz Toneto Júnior e Matheus Rasta aqui na companhia agradável do Thiago Meyer Mendes aqui, que me acompanha às segundas-feiras. E é isso aí, terminou o programa. 2h03, eu volto amanhã.